Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Malúcia Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir, estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Novos Tempos. No programa de hoje temos uma entrevista especial com Evandro Noleto Bezerra. Evandro Noleto é o tradutor das obras básicas de Allan Kardec, das obras complementares e também da Revista Espírita. Na entrevista de hoje, nós vamos perceber a importância de estudar a doutrina espírita e, em particular, de conhecer a Revista Espírita. Você conhece os 12 volumes da Revista Espírita? Então, aproveitem.
Programa Novos Tempos, Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos Tempos. Entrevista. Olá, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Web Rádio Deus Conosco, aos internautas, todos aqueles que acompanham o programa Novos Tempos. Nós hoje estamos com uma presença aqui conosco para lá de especial. Meu amigo que nós não nos vemos desde 2008. Meu amigo Evandro Noleto, membro do Conselho Diretor da FEB, não é isso, Evandro? Não, da diretoria da FEB. Da diretoria, né? Do Conselho Superior. E do Conselho Superior, exatamente. Então, e Evandro também teve a incumbência de fazer a tradução da codificação e também de toda a coleção da Revista Espírita, os 12 volumes da Revista Espírita. E nós vamos, no programa de hoje, conhecer um pouco quem é o Evandro, como foi esse processo todo, né? E nos deter um pouco sobre a Revista Espírita e sobre o que ela traz de conteúdo importante para todos nós que abraçamos a doutrina como ideal de vida e de redenção. Então, Evandro, boa noite. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Belmiro, de estar aqui com você, que a gente já se conhece de uma época que eu estive no Lar São Domingos, já fazem alguns anos, eu não lembro bem direito mais. Foi no 150 anos do lançamento da revista, foi 2008, se não me engano. 2008. Que deu 150, exatamente. Eu estive em Maceió, que é uma cidade que eu adoro, é uma cidade de mar maravilhoso, é uma cor linda, né? E é muita satisfação minha estar aqui, falar para os internautas, né, da rádio web Deus Conosco, e trocarmos algumas ideias, falar do Espiritismo, falar da codificação, falar de Allan Kardec, falar da Revista Espírita, né? Que é coisa que nos dá prazer, é coisa que nos engrandece, e a gente quer dividir um pouquinho desse conhecimento que a gente tem. Pois bem. Então, Evandro, para a gente lhe conhecer e conhecer um pouquinho da sua história dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, como foi o seu contato com as obras de Kardec e com a doutrina espírita? Olha, é o seguinte, na minha infância, meus pais eram católicos, desses católicos de nome, que não iam na igreja praticamente, mas se diziam católicos. Mas eu tinha uma tia, que ela ainda é viva até hoje, irmã da minha mãe, ela muito católica, me levou para a igreja. Então, eu fui católico até mais ou menos 16 para 17 anos. Eu seguia, eu ia na missa, realmente eu dizia que era católico e cumpria minhas obrigações, pelo menos aquilo que a igreja exigia. Mas, ao mesmo tempo, com 12, 13 anos, eu tinha outra tia que era espírita. E eu, na casa dela, eu sempre gostei muito de ler, tinha uma estante com os livros lá de espiritismo. Eu lembro que tinha uns livros com as figuras coloridas, de aura, de espírito. Então, eu fui me interessando por aquilo. Mas, quando eu peguei o livro dos espíritos, pela primeira vez, eu estava na fazenda dela, no interior do Maranhão. Eu sou de Carolina, no Maranhão. Então, era época de fim de ano, a gente não tinha o que fazer, chovendo. E eu peguei esse livro, Livro dos Espíritos, eu tinha 12 para 13 anos, era católico, frequentava a igreja ainda, e comecei a ler. E me encantei com as perguntas e com as respostas do Livro dos Espíritos, porque eram tão claras e respondiam às minhas indagações e até aquilo que eu pensava antes. Porque eu me lembro que na época que eu fui fazer a primeira comunhão na Igreja Católica, o catecismo ensinava para a gente que haviam 2 tipos de pecado. O pecado venial, que é aquele pecado que nós podemos ter
perdão de Deus, que é um pecado mais leve, e o pecado mortal, que é aquele que, se a gente não for absolvido pela igreja nos momentos finais, a gente vai para o chamado inferno, né? Aí eles davam um exemplo de pecado mortal: matar, roubar, vários delitos graves. E quando falaram do pecado venial, aliás, o contrário, dentro do pecado mortal, um dos exemplos que eles deram era faltar à missa. Aí eu pensei, naquela época, com 12 anos, mas como que eu vou comparar eu faltar à missa com eu matar uma pessoa? São dois delitos muito diferentes, com pesos muito diferentes, para merecerem a mesma pena. Eu já raciocinava naquela época dessa forma, né? Então eu comecei a ter dúvidas. E à medida que as dúvidas apareciam, mais eu me interessava pela doutrina espírita, por livros, inclusive a nossa revista Reformador, que hoje eu sou editor da revista. Eu não sabia, lá naqueles idos de 1960, 62, por aí assim, que eu mais tarde viria trabalhar com a revista. Então eu lia, porque essa tia minha assinava a revista. Ela chegava pelo correio, uma revista mensal. E depois, com 14, 15 anos, minha mãe se tornou espírita. Ela teve até um problema, teve que desenvolver a mediunidade. Então ela começou a frequentar a casa espírita, e naquela época, não sei se você lembra, mas nós podíamos assistir reuniões mediúnicas publicamente, tinha a parte com a mesa, com os médiuns, com o dirigente, e a assistência, que qualquer pessoa podia entrar, desde que ficasse quietinha, desde que ficasse comportada, não tinha problema. Então eu tive contato com reuniões mediúnicas a partir de 13, 14 anos, e continuei a ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e comecei a ler o Céu e o Inferno também. Mas não passei disso, eu fiquei mais, foi no Livro dos Espíritos, que era aquele aspecto, desde essa época, que eu comecei a admirar Allan Kardec, né? Allan Kardec, na sua concisão, na sua clareza, na sua objetividade, respondendo o que de fato interessava, em poucas palavras, dizendo tudo o que a gente precisava. Então, eu comecei a amar, a gostar daquele estilo. Mais tarde, quando eu tinha 16 anos, para 17, eu vim para Brasília para estudar o 2º grau e depois estudar a faculdade. Em Brasília, eu comecei a frequentar a Comunhão Espírita de Brasília, que hoje é o maior centro espírita da capital. Eu comecei frequentando a chamada, na época, Juventude Espírita, né, que é a evangelização infanto-juvenil, que a gente chama hoje. Depois, eu comecei a fazer o curso sistematizado lá também, e comecei também a frequentar uma reunião mediúnica, como médium que a gente chama hoje de sustentação. Eu não tenho mediunidade ostensiva. Naquela época também eu não doutrinava, eu não dialogava com os espíritos. Então eu fazia preces e aplicava passes nos médiuns no momento da recepção da mensagem mediúnica. Depois, na década de 70, eu comecei a frequentar reuniões públicas na Federação Espírita Brasileira, quando inauguraram aquele prédio novo, que é o cenáculo atual, que naquela época era um prédio que ficava único, destacado, na frente da Avenida L2. Ainda não havia aquele prédio grande frontal da FEB. Eu comecei depois a frequentar o sistematizado, dei continuidade ao sistematizado na FEB, fui monitor da juventude na FEB, e em 1988, 87 para 88, eu comecei a frequentar um grupo mediúnico no qual eu me encontro até hoje, né? Como médium, vamos dizer assim, dialogador, é o que eu faço, eu dialogo com os espíritos, desde essa data. Comecei, já que eu gosto de redigir, a redigir as cartas do presidente, na época era o Giovanni Borges de Souza. Eu comecei a redigir resposta a cartas que as pessoas do Brasil mandavam para ele, né? Então, eu fui me inteirando da burocracia da FEB, do tipo de problema, da organização da FEB.
Daí, há algum tempo, o Juvanir me nomeou como assessor dele, do presidente. Mais tarde, numa eleição da diretoria, eu fui eleito diretor e fui mantido ao longo do tempo, no tempo do Nestor também, no tempo na época do ex-presidente César, eu tinha saído, porque eu tinha pedido antes, não teve nada a ver com o presidente César. Eu já havia saído antes por razões particulares. Eu estava fazendo um curso de uma residência em psiquiatria, apesar da idade, e tive que me afastar um pouco. Depois eu voltei à diretoria da FEB, já na gestão atual do nosso amigo Godinho, né? E ele me ofereceu, assim que ele foi eleito, para mim cuidar da revista Reformador, para mim ser o editor, para me preparar. E esse está sendo o meu trabalho atual na FEB. Agora, antes, eu traduzi a Revista Espírita, eu traduzi os livros da codificação, que a gente vai falar um pouco mais depois, ao longo dessa conversa, né? Mas eu comecei essa tradução mais ou menos em 2001 para 2002, eu não estou lembrado exatamente como. Certa vez, conversando com o Nestor, eu falei para ele, mas Nestor, a FEB não tem ainda a Revista Espírita. Eu já havia adquirido a coleção do Júlio Abreu Filho, que era a única que existia na época, né? E adorei, porque ali tem a alma de Allan Kardec, ali é uma autobiografia do codificador. Eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado, e falei, que pena que a FEB tem todas as obras da codificação e não tem a coleção de 12 volumes da Revista Espírita. Aí ele, assim, de supetão, de queima-roupa, por que você não traduz? Aí eu digo, nossa, mas eu nunca traduzi nenhum livro. Eu tinha os meus conhecimentos de francês, eu estudei, mas eu nunca tinha traduzido nada. Aí ele falou, vamos tentar? Eu digo, vamos. Aí eu comecei a traduzir a Revista Espírita, né? Eu lembro que foi tão difícil para mim que a primeira página da revista, eu gastei praticamente 2 horas para traduzir uma página, porque eu estava nervoso. Eu estava preocupado em manter a fidelidade ao texto traduzido, ao mesmo tempo, manter a elegância da língua portuguesa, não é? Ser fiel à língua e ser fiel ao autor. Porque muitas vezes, quando a gente traduz, a gente pode ter aquela veleidade, aquela pretensão de querer superar o original, trocar uma palavra que no original talvez não seja tão bonita como uma similar que nós temos na nossa língua, né? Então eu tive muito cuidado de não cair nessa armadilha. Não foi uma tradução literal, até porque não existem expressões que correspondam em português na língua francesa. Em todas as expressões é língua latina, mas nem tudo corresponde, né? Então nós temos que fazer as nossas interpretações também, mas dentro da fidelidade ao texto traduzido. Mais tarde, o Nestor falou comigo, Evandro, você não quer traduzir as obras da codificação, toda a codificação? Eu digo, mas como se o nosso Guion Ribeiro, que é um exímio tradutor, que é a obra-prima da língua portuguesa que nós temos na codificação espírita e a tradução de Guion Ribeiro, como é que eu vou traduzir? Qual é o sentido? Eu fiquei pensando e falei para ele. Aí ele me contou uma coisa interessante. Ele disse, olha, ele era paulista. Eu estive no interior de São Paulo, numa cidadezinha, ele falou o nome, eu não lembro agora, e fui na livraria desse centro espírita. Nessa livraria tinha vários tradutores, tinham praticamente os que existiam na época de tradutores da codificação, menos a tradução da FEB. Aí eu perguntei ao dirigente do centro espírita, mas por quê? Vocês não prestigiam a FEB? Aí ele falou assim, muito reservadamente, olha, Nestor, o pessoal tem dificuldade, às vezes, de entender a linguagem erudita do nosso Guion Ribeiro, que é uma linguagem que requer um pouco mais de esforço intelectual. As outras traduções, elas são vazadas no português mais simples, mesmo mantendo a correção da língua portuguesa, mas de maneira mais simples, de mais fácil compreensão. Então, as pessoas estavam dando preferência aos outros tradutores. E nós chegamos um dia ao ponto de não renovar mais o nosso estoque de livros da FEB.
Aí ele, então, eu queria que você traduzisse a codificação também obedecendo esse critério, sendo fiel à doutrina espírita, sendo fiel ao pensamento de Allan Kardec, com a correção da língua portuguesa, mas numa tradução mais moderna, numa ordem mais direta de palavras, utilizando palavras mais atualizadas, deixando de lado aquelas construções muito eruditas e que tiveram o seu lugar, o seu valor, numa época mais remota. Para você ter uma ideia, Guion Ribeiro traduziu as obras da FEB, tem 100 anos, foi em 1920 que ele começou a traduzir. Então, o que a FEB fez? Eu traduzi, ela manteve as duas, porque a de Guion é insubstituível. Quem gosta de uma linguagem mais literária, prefere, compra do Guion. Quem quiser uma linguagem mais simples, fica com a nossa. Então, ele ofereceu as duas, né? E aí é o meu trabalho na FEB. No momento, eu estou sendo apenas o editor da revista Reformador. Nessa época de pandemia, nós estamos trabalhando em casa, não estamos tendo reunião mediúnica, não é? Eu hoje mesmo fui na FEB, mas raramente eu vou lá para resolver alguma coisa, mas eu continuo ligado à FEB, que é a casa do meu coração. Eu sou vinculado à FEB. Esse trabalho de traduzir a revista espírita, principalmente, é quase um mergulho na alma de Kardec, né? Porque você não é uma coisa como o tradutor do Google, que você bota o texto lá e ele manda do jeito que for. É um processo de entender todo o contexto, o que ele estava dizendo. E como você disse, a revista espírita é quase uma autobiografia, né? Exatamente. De Kardec. Essa experiência de traduzir essa obra maravilhosa, ela certamente mexe com a pessoa, com o tradutor. Sim. Não é? Uhum. Exatamente. O que isso mudou em você, Evandro? Esse processo. Olha, primeiro vamos falar do processo de tradução em si. O bom tradutor não é só aquele que conhece a língua que ele está traduzindo, não. Então, no caso do francês, ele tem que conhecer muito bem o francês, a literatura francesa, a língua francesa, e dominar a língua portuguesa. Porque se ele traduz com português errado, viciado, uma pessoa mais exigente não vai querer ler aquele livro. Mas, principalmente, o bom tradutor, a condição tão essencial como conhecer a língua que você traduz e a língua para onde você está traduzindo, que é o português, você tem que conhecer o assunto que você está traduzindo. Então, eu já tinha muitos anos, 30 anos de conhecimento da doutrina espírita. Eu sempre gostei de estudar a doutrina espírita, inicialmente sozinho, depois nos estudos sistematizados, depois com os colegas em Brasília, na FEB. Então, eu já conhecia o pensamento de Kardec. Porque quando você pega o original, se você não souber o que é que você está traduzindo, você pode traduzir, dar um sentido diferente. Porque eu falei que o francês, apesar de ser uma língua latina, ele possui expressões, frases idiomáticas que não encontram um correto português. Nós temos que lançar mão de palavras aproximadas. E aí é que está o perigo para a gente não distorcer. E nós temos que conhecer a doutrina para saber o que ele está falando. Porque não adianta o português ficar bonito, mas o fundo fica errado por desconhecimento doutrinário, né? Exato. Então, a fidelidade ao texto traduzido, o conhecimento da língua e o conhecimento do assunto, que, no caso, é a doutrina espírita. Ora, quando nós começamos a traduzir, apesar de não termos mediunidade, eu já falei isso em outras conversas que eu tive, eu me sentia transportado para os locais onde Kardec estava descrevendo, porque ele falava muito na rua tal, na praça tal, na galeria tal, no bosque tal. Então, como é que são coisas que eu conheço dessa vida, porque eu já viajei muito para lá, então eu me situava naquele local. Ele fala olha, aquele lugarzinho ali, eu já estava vendo onde ele estava.
o clima daquela região, a época, se era inverno, se era verão, se era uma época de nebulosidade, se era uma época de sol. Então eu já me sentia envolvido. É como se a psicosfera do ambiente daquela época eu tivesse trazido para mim naquele momento. Eu me mergulhava naquele ambiente. Então eu me sentia encantado com aquilo que eu ia traduzindo. Porque a Revista Espírita é uma revista que ela tem várias seções. Ela trata de cartas que Kardec recebia de correspondentes do mundo inteiro, indagando para ele sobre fatos da doutrina. Ele respondia nas páginas da revista, aquelas de interesse geral. E, pessoalmente, individualmente, ele remetia a carta pelo correio para as pessoas. Ele comentava assuntos publicados em jornais daquela época, quando tinha interesse pelo espiritismo. Às vezes acontecia um fato, por exemplo, um suicídio. Ele falava que o jornal tinha relacionado, uma pessoa se suicidou em tal data, aquilo para provocar o assunto. Aí ele ia falar do suicídio à luz da doutrina espírita, que aquilo ali a pessoa estava fugindo das suas responsabilidades, que Deus não coloca fardos pesados, como Jesus falou, sobre ombros leves, não é? Que ele dá a nossa dor de acordo com a nossa capacidade. Então, ele desenvolvia aqueles assuntos. Ele falava também de comunicações mediúnicas, aquilo que ele recebia do plano espiritual, às vezes o sofrimento dos espíritos, o que os espíritos experimentavam depois da morte, como eram recebidos lá. Nós temos que ter em vista que a Revista Espírita, ela serviu de laboratório de Allan Kardec. Na Revista Espírita, para não comprometer a doutrina, ele colocava assuntos diversos. Ele provocava os homens da época e os espíritos a respeito daqueles assuntos, para ver se havia concordância, se havia aquela chamada universalidade do ensino dos espíritos. Porque Kardec dizia o seguinte: se os espíritos desmentirem, não tem problema, porque a Revista Espírita é uma obra complementar, ela não é uma obra básica. Mas a maioria do que está na Revista Espírita, porque Kardec tinha uma acuidade muito grande, uma intuição muito grande, quase tudo que estava ali já era definitivo. E a gente pode ver isso hoje, quando vê na Gênese, quando vê no Céu e Inferno, quando vê no Evangelho segundo o Espiritismo, artigos originalmente publicados na Revista Espírita, e que depois ele transporta. Mensagem de São Luís, mensagem de Fenelon, mensagem de Sócrates, de Platão, mensagens de grandes vultos do Espiritismo que estão anotados, que na Revista Espírita ele dava o nome. Nem sempre na codificação ele colocava o nome. Poesias espíritas, ele recebia e ele justificava. Por que eu estou colocando poesia espírita na Revista Espírita? Não é por conta da literatura, não é por conta da beleza da estrofe, né? Daquela sonoridade, daquela melodia, mas era para mostrar que médiuns iletrados, inclusive médiuns analfabetos, recebiam mediunicamente, escrevendo sonetos, poesias grandes, de várias estrofes. Tudo não necessariamente de fundo doutrinário, ou coisas muito simples, mas era para mostrar o valor da mediunidade, mostrar que aquela pessoa não podia ter inventado aquilo. Então, a Revista Espírita era esse laboratório que ele fazia para mostrar que a mediunidade era realmente uma faculdade, aquilo ali não era uma invenção, que a pessoa estava ali sob a ação de um espírito e que ela era apenas um medianeiro, não é? Então, Allan Kardec, antes da Revista Espírita, porque tem mais coisas para falar, nós traduzimos a codificação, né? Mas traduzimos também alguns outros livros. Um dos primeiros livretos que ele fez, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, que também é complementar, um livro que antecedeu o livro dos médiuns, A Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec fez várias viagens,
não é? Ele fez em 60, 61, 62, foi a mais importante, fez em 65, fez em 67, que foi a última viagem dele. Numa das viagens que ele fez, ele percorreu 690 léguas, mais ou menos, de extensão. Ele percorreu a França toda e ele colocava tudo isso na Revista Espírita. Nós podemos entender a Revista Espírita como o primeiro órgão de difusão doutrinária. Era, assim, a voz do movimento espírita nascente. É o nosso reformador de hoje, se referindo à FEB. O que sai no Reformador, ele reflete o pensamento da FEB. O que saía na Revista Espírita refletia o pensamento do Espiritismo, que era o pensamento de Allan Kardec. Que Allan Kardec e o Espiritismo, a gente pode considerar, é uma pessoa só. Então, nessas viagens que Allan Kardec fazia pelo interior da França e que ele publicava na Revista Espírita, ele tomava contato com o Espiritismo nascente. Ele ficava sabendo das dificuldades enfrentadas, do grau de evolução das pessoas. As mensagens mediúnicas que ele recebia, ele já podia comparar o grau de fidelidade à doutrina, de seriedade dos grupos espíritas. Ele levava também a orientação da Sociedade Espírita de Paris, como se podia fazer um grupo espírita, como devia funcionar uma reunião mediúnica. Então, a Revista Espírita foi esse instrumento, esse laboratório, essa tribuna livre. E ele sempre foi muito elegante. Allan Kardec dizia, nós queremos instruir, nós estamos aqui, não estamos para disputar com ninguém, estamos aqui para aprender, estamos aqui para difundir a doutrina espírita. Ele sempre foi muito elegante. Ele não era dado a polêmicas. Apenas tem um artigo na Revista Espírita que ele fala de polêmica, né? Na Revista Espírita. Ele disse, olha, eu não entro no campo da polêmica, mas quando é alguma coisa para ridicularizar o espiritismo, para diminuir o espiritismo, eu defendo a doutrina espírita. Ele nunca se defendia pessoalmente das aleivosias que ele recebia, dos ataques, das traições. Alguma coisa a gente vê em obras póstumas. A gente vê o que ele sofreu. Mas ele não se defendia na revista, porque ele sabia que aqueles ataques não o atingiam, que ele estava muito acima de tudo aquilo. Então, a Revista Espírita, ela foi esse laboratório. Ela serviu de tubo de ensaio para aquilo que viria na Gênese, para aquilo que viria no Céu e Inferno, para aquilo que viria no Evangelho segundo o Espiritismo, e no próprio Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é interessante, porque até a obra de André Luiz sair, mostrando a vida no plano espiritual, o Livro dos Médiuns era o único livro que mostrava, nas comunicações dos espíritos sofredores, como era a realidade do plano espiritual. E isso saiu primeiro na Revista Espírita. Por isso que a Revista Espírita engrandece. É uma revista pouco estudada, é uma revista posta de lado, e é onde a gente tem um material riquíssimo, que a gente conhece o espírito do Allan Kardec. Até a evolução dentro da doutrina espírita de Allan Kardec, a gente nota, ao longo dos anos, o amadurecimento intelectual dele, dentro daquilo que ele escrevia, como ele próprio ia progredindo, não é? Então, é uma pena que pouca gente leia a Revista Espírita. São 12 volumes, publicados em 1858, quando ele começou em janeiro, terminado em 69, quando ele desencarnou, no mês de abril, porque estava pronto, ele desencarnou em março, mas o número de abril já estava pronto. Então, é um patrimônio da doutrina espírita, a Revista Espírita. Para o movimento espírita, Evandro, qual a importância desse estudo? Porque você disse nesse instante aí que até a evolução do pensamento do próprio Kardec, você observa enquanto você vai passando os anos de publicação. Então, isso também para a gente seria assim, para nós que estamos no movimento espírita, para aqueles que estão estudando a doutrina espírita,
seria importante a gente conhecer, porque muitas vezes você se pega ou se engasga com uma coisinha que tem lá escrito, ou um textozinho que alguém publica, e não sabe que aquilo na frente pode ter mudado completamente, porque foi um processo de estudo, foi um processo de crescimento do próprio Kardec, da própria ideia dele do que era a doutrina espírita, né? Não, como é que a gente poderia fazer para que as pessoas se interessassem mais nesse estudo, se aprofundassem mais no estudo da Revista Espírita, particularmente? Certo. A gente nota que o espírita médio, ele não é muito dado ao estudo, não. Temos grupos formidáveis, competentes, por o Brasil todo, isso é verdade. Mas o espírita médio, ele muitas vezes se limita ao Evangelho segundo o Espiritismo, lê o Livro dos Espíritos. Os que estão na reunião mediúnica estudam também o Livro dos Médiuns. A Gênese, quase nada. O Céu e o Inferno também muito pouco. A Revista Espírita, menos ainda. O que a gente tem notado é que muitas casas espíritas, além do estudo sistematizado da doutrina, eles já estão começando a estudar os livros individualmente. Então, está tendo estudo sistematizado do Evangelho, tem o Evangelho Redivivo, tem estudo sistematizado que só estuda a Gênese, tem grupos de estudo só para o Livro dos Médiuns. Então, uma forma de nós estimularmos as pessoas à leitura da Revista Espírita seria criar grupos para a Revista Espírita também, tipo estudo sistematizado. Vamos começar com o ano de 1868, o mês de janeiro, porque Allan Kardec, todo mês, ele lançava um fascículo, semelhante a Reformador, em volume, mais ou menos, menos páginas. No fim do ano, ele reunia, formava um volume de cerca de 450 páginas, né? Então, se cada mês nós estudássemos um fascículo referente a um mês do primeiro ano, depois ia para o segundo, até chegar ao 12º, depois de um certo tempo, nós teríamos uma base boa para conhecer a doutrina espírita. Quem quer conhecer a história do Espiritismo tem que conhecer 2 livros. Aliás, uma coleção de livros, que é a Revista Espírita, e tem que conhecer obras póstumas. A história do Espiritismo da época de Kardec está toda ali, em detalhes. Coisas que o próprio codificador não colocou, que está em obras póstumas, por exemplo. Tem muita coisa íntima demais dele, que ele não ousou para não expor, até para dizer que ele estava fazendo propaganda da pessoa dele, né? Mas que foi publicado depois e que, graças a Deus, esses papéis foram recuperados. A mesma coisa é a Revista Espírita. Ali também ele mostra as dificuldades dele. Quantas vezes ele foi condenado por padres, pela igreja. Certa vez disseram que ele andava em carruagens, puxada por 4 cavalos, que na casa dele ele só pisava em tapetes riquíssimos, né? Que ele só se banqueteava todos os dias. E ele vai dizer a vida dele, ele vai falar que não é nada daquilo, da simplicidade dele, dos ganhos dele. Ele até se expõe, até responde, até dá satisfação, que talvez hoje nós não dessemos, porque quando a pessoa nos humilha, a gente não tem aquela obrigação de responder tudo aquilo que ela quer. Ele não, dentro daquela elegância, dentro daquela urbanidade, sem ferir ninguém, ele dava o recado dele. E o problema é que ele fala na Revista Espírita que ele sofreu muitas traições e incompreensões dentro do próprio movimento espírita, dentro do núcleo espírita. Ele fala desse jeito na Revista Espírita, que eu não esqueci. Eu recebi traições de pessoas que na minha frente sorriam e que por trás me apunhalavam. Ele não diz o nome das pessoas, mas tudo isso ele teve que passar. E no fim ele fala na Revista Espírita, numa mensagem que ele recebeu, que está em obras póstumas, né, que o espírito de verdade, não falou das alegrias que ele teria depois no final da vida dele. Só falou das dificuldades que ele sofreria.
Porque o Espírito de verdade falou, olha, você vai sofrer traição, seus melhores amigos vão abandonar você, você está pronto para a missão? Isso logo no começo da missão dele. Ele diz, e se eu falhar? E se eu pegar a missão e eu falhar? Aí ele diz assim, outros te substituirão, porque os desígnios de Deus não se assentam sobre a cabeça de um homem. Mas eu vou assumir a si mesmo essa tarefa. E assumiu. E no fim da vida, fazendo uma reflexão, ele fala isso na Revista Espírita, fala em Obras Póstumas, ele diz da alegria que o Espiritismo proporcionou para ele, do número de pais de família que sem o Espiritismo teriam ido para a cadeia, do número de pessoas que, ao lerem o Evangelho e tinham vontade de se suicidarem, não se suicidaram, das consolações que a doutrina trouxe. Enfim, ele viu que tudo aquilo compensou de sobra os sofrimentos que ele teve ao codificar a doutrina espírita. Porque só um espírito de escola, só um espírito preparado, assim no plano espiritual, com a vivência anterior muito grande, um espírito que no passado foi João Hus, não é? Aquele espírito que foi queimado vivo, porque se insurgiu contra a ortodoxia da igreja. Então, era um espírito preparado, era um espírito tarimbado, é um espírito realmente que a espiritualidade não escolhe por acaso os seus missionários. Ele próprio diz no Evangelho que não se confia uma grande missão a um soldado, e sim a um general capaz de comandar aquele exército. Como é que Deus, então, a gente pensa, iria, o Jesus, que é o nosso Consolador, iria confiar uma missão que era trazer o Consolador para nós, para ficar eternamente conosco, a uma pessoa incapaz, que não tivesse capacidade, que não estivesse à altura daquela missão. Então, Allan Kardec foi aquele espírito talhado. E para a gente conhecer Allan Kardec, quem quiser estudar o espiritismo, mas conhecer a alma do codificador, tem que conhecer a Revista Espírita. É nela que está todo o programa do Allan Kardec, o desenvolvimento da doutrina passo a passo. E isso a gente pode estudar individualmente. Começa do ano de 1858 e vai estudando. O ideal é estudo em grupo. É um tipo sistematizado da doutrina, sendo a Revista Espírita o assunto desse estudo sistematizado, para a gente poder dominar. Isso é muito importante no movimento espírita, para que nós possamos até responder as mentiras, as fake news contra o espiritismo. É preciso que nós conheçamos a base doutrinária, que são as obras básicas, mas conheçamos também como Kardec desenvolveu, como é que ele chegou às obras básicas. A Revista Espírita foi esse trampolim, foi essa escada que permitiu que ele chegasse até lá em cima. E a gente vê perfeitamente a beleza, o caráter da revelação espírita. É o primeiro capítulo da Gênese. Foi publicado por inteiro, como ensaio, na Revista Espírita. Porque nós dizemos que a Gênese é o livro que, de todos os livros da codificação, é aquele que tem mais a alma do homem, Allan Kardec. É aquele que é mais escrito por ele, que tem a mão dele, que tem o pensamento dele. Mas por que nós não precisamos ter medo? Então, não é dos espíritos, é de Allan Kardec, é segundo o Espiritismo, como ele diz. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o pensamento de Kardec estava perfeitamente alinhado com o pensamento dos espíritos da codificação. E nós temos que entender, eu já falei isso há pouco também, que Allan Kardec não foi um mero reunidor de perguntas, de codificador, de juntar, de fazer perguntas, colecionar em capítulos e publicar os livros. Primeiro, que ele tinha que ter a inteligência de formular as perguntas, de complementar as perguntas do Livro dos Espíritos, que muitas vezes são tão ou mais profundas do que a resposta dada pelos espíritos, né? Então, Allan Kardec, nós entendemos um espírito que, abaixo do espírito de verdade, que é Jesus, era o que comandava. Apesar de encarnado,
A despeito de limitado pelo peso da matéria, ele estava num estado de emancipação do espírito que lhe permitia aurir do alto, pela intuição, tudo aquilo que ele escrevia. Então, mesmo aquilo que é de Allan Kardec, nós podemos dizer, foi assinado pelos espíritos. Tamanha era a familiaridade que ele tinha, como ele estava entrosado com o pensamento dos espíritos superiores, do qual ele foi o legítimo representante aqui na Terra. Então, a Revista Espírita é que nos traz tudo isso. Ô, Evandro, o que eu fico, me causa admiração é o curto tempo para uma obra dessa magnitude. O curto tempo que ele teve do contato, dos primeiros contatos até o desencarne, o curto tempo, e deixar uma obra que você passa a vida inteira lendo, relendo, estudando, reestudando, e cada vez que você pega novamente o livro e abre, você vê uma coisa completamente diferente que você não tinha percebido na leitura anterior. Quer dizer, que tem diversas outras ramificações, vamos dizer assim, que você ainda não percebeu, mas que está lá. Não percebeu. Mas que está lá. E isso tudo feito em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. É. E à luz de velas, né? Numa situação vamos dizer, de comodidade física que era absurda, que não existia. E ele conseguiu... A luz de vela, sem internet, sem máquina de escrever, tudo manuscrito, e não era com caneta Bic, que é fácil, era com caneta bico de pena, tinha que botar no tinteiro, fazer uma frase, secava, tinha que colocar de novo. Em papel que não era pautado, ele escrevia reto, fazia tudo aquilo. Tudo que é livro que ele escreveu foi manuscrito para gráfica, para impressora. Todo o trabalho dele de espiritismo só durou 15 anos, de 1854, quando ele teve o primeiro contato com o espiritismo, a 1869, quando ele desencarnou. Mas a gente sabe como é que a espiritualidade prepara o homem. Ele foi pedagogo, ele foi professor, ele estudou na Suíça com o Pestalozzi, que naquela época era a sumidade intelectual na Europa. Então, ele foi um homem preparado no método de escrever, na elegância, profundo conhecedor da língua e da literatura francesa, não é? Tinha uma cultura humanística muito grande e dominava o que a gente chama de uma cultura, um polímato. Ele entendia de tudo, química, física, geografia, sociologia, psicologia, disseram até que ele foi médico, ele não foi médico, antropologia, tudo isso ele dominava, porque ele era autodidata, bastava ele ler para ele recordar, para que o seu patrimônio espiritual aflorasse. Então ele se preparou. Os 15 anos são poucos, porque ele teve essa retaguarda toda dos 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, desde que ele começou a estudar na Suíça, né? Então a gente vê que a espiritualidade prepara tudo direitinho. Não existe acaso, não existe coincidência. Tinha que ser ele. Era ele o homem talhado e ele não falhou. Sem falar no poder de síntese do trabalho que ele fez, né? Porque o Livro dos Espíritos é maravilhoso. Os questionamentos que ele fazia, né? As respostas, os comentários que ele coloca embaixo, em algumas das respostas que os espíritos davam, são fantásticos. Então, como você disse, uma individualidade que foi realmente preparada com antecedência, até antecedência à própria reencarnação, como Hippolyte, para desempenhar essa tarefa que foi nos deixar a codificação, nos deixar todo esse enorme quantidade de informações, né? E você vê... Diga. Sim. Não, e você vê que Kardec,
ele foi um centralizador e era necessário naquela época. A Revista Espírita, por exemplo, foi escrita por ele completamente. Ele é que era o responsável. Ele publicava artigos, mas o grosso era dele. Ele tinha que centralizar, porque não havia naquela época ele receber muitas coisas de fora. Ele recebia comunicações, naturalmente, ele cotejava as informações que recebia, as comunicações, mas ele é que teve que centralizar, que dar um direcionamento. Então, ele segurou nas mãos dele, porque naquela época era necessário. E isso é muito importante para a unidade da doutrina espírita. E desde cedo, que ele teve muita consciência, quando ele começou a ter os primeiros contatos em reuniões mediúnicas, ele, ouvindo a comunicação dos espíritos, ele diz isso em Obras Póstumas. Um dos primeiros resultados que eu obtive nessas minhas sessões mediúnicas foi constatar que os espíritos, não sendo mais que as almas dos homens, não tendo nem a sabedoria integral, que a opinião deles não valia mais do que uma opinião pessoal. Então ele diz, depois que eu entendi isso, eu fiquei mais cuidadoso, eu passei o seu real valor, e percebi que cada um me informava dentro do conhecimento que possuía. Foi quando ele vai ver o crivo da razão, tem que submeter tudo o crivo da razão, tem que ter o controle da universalidade do ensino dos espíritos, as comunicações têm que chegar por médiuns diferentes, em locais diferentes, para poderem ser cotejadas, se tiverem de acordo com a razão, e não forem desmentidas pelos espíritos, pelo contrário, forem confirmadas, nós vamos considerá-las como fatores e partes integrantes da doutrina espírita. Aí sim ele colocava nos livros básicos da codificação. Meu amigo, nós ficaríamos aqui até amanhã conversando. O entusiasmo é grande, né? E é muito bom escutar você falar, porque, como dissemos no começo, fazer essa tradução é como se você penetrasse lá a alma do autor, né? Penetrasse o que ele estava pensando, né? O problema, as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, para poder dar o sentido ou a conotação correta àquilo que ele escreveu. E a gente vê isso no entusiasmo que como você fala. Mas meio atropelado, mas é assim mesmo. Mas é muito bom. É muito bom porque isso desperta nas pessoas, das pessoas que vão escutar, e isso vai ficar na internet tempos afora, né? As pessoas vão sentir isso daí também. Porque o interessante desses momentos, dessas conversas que a gente publica, é exatamente isso, passar para as pessoas a experiência que você teve nesse processo de tradução, a importância dessa obra, a importância do trabalho de Kardec. E assim, o que a gente pode dizer para você é agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito bom também revê-lo depois de bastante tempo. Evandro, você fica à vontade para as suas despedidas, para as suas últimas palavras, e a gente já te agradece do fundo do coração por esses momentos. Belmiro, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? A gente não... Assim, quando é para falar da doutrina espírita, quando é para ajudar alguém a se interessar pela doutrina, se de alguma forma as palestras contribuem para que a doutrina seja divulgada, é até um pecado a gente recusar um convite dessa natureza, né? Eu realmente, assim,
palestra pública, quando é palestra ao vivo, eu tenho evitado, eu não tenho muita, assim, vamos dizer assim, muito familiaridade para fazer. Agora, uma coisa assim pela internet, mais um tipo de entrevista, que é uma coisa mais informal, a gente fica mais à vontade também, sem aquele ar de professor, sem aquele jeito de orador que a gente não tem, sem ter que manter aquela entonação, né? A gente é mais a gente. Então, eu gosto muito dessa experiência. Eu que agradeço, né? Os web ouvintes da Rádio Deus Conosco, né? E dessa oportunidade de a gente trocar essas ideias e que eu possa, com as minhas palavras simples, ter estimulado vocês que nos ouvem a ler a Revista Espírita, a estudar, porque não adianta só ler o Livro dos Espíritos, não adianta só ir na palestra pública, não adianta só tomar passe. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita, até para a gente saber, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. Então, esses livros nos ajudam, eles são os instrumentos, eles nos dão assim, as dicas para o nosso progresso. O nosso conhecimento vai aumentar a nossa responsabilidade, naturalmente. Nós vamos ser mais cobrados, porque há muito será cobrado aqui, muito recebeu, mas nós vamos ter esse patrimônio à nossa disposição. Numa época de pandemia como essa que a gente passa agora, por exemplo, né? Nós temos o consolo da doutrina espírita, nós não vamos ficar com medo da morte. Se algum de nós tiver que ser levado, não tem problema, porque a vida continua. Nós somos espíritos eternos, fadados ao progresso, à evolução. Então, vamos manter a nossa calma, a nossa serenidade, lendo as nossas obras espíritas, fazendo bem dentro das nossas possibilidades. E agradecer a você, Belmiro, que também eu tive muito prazer em lhe ver novamente. Eu tenho lhe visto no Facebook, não é? É verdade. É verdade. Mas pelo menos a gente vê, né, Evandro, que as redes sociais, a internet, nesse momento que a gente está vivendo, serviu para estreitar essas distâncias. E ficou Exatamente. Bem mais fácil de você encontrar amigos queridos e que estavam tão distantes. E há muito tempo não via, anos e anos que não via. É verdade. É verdade. Meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vamos ter outras oportunidades de conversar no futuro. Será convidado novamente a participar do nosso programa. Então, obrigado, amigos internautas, amigos ouvintes da Web Rádio Deus Conosco, nós estamos encerrando a nossa conversa aqui com Evandro Noleto Bezerra, tradutor das obras básicas de Allan Kardec, outros livros que complementares às obras básicas, e também os 12 volumes da Revista Espírita. Obrigado pela participação de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.